Começando o programa Dia a Dia com Maria, e hoje é o nosso dia do Gospel Saúde com a doutora Soraya Issa. Hoje nós vamos fazer um programa especial falando sobre o Covid-19, o coronavírus, nesse nosso momento do Gospel Saúde com a doutora Soraya Issa, e vai ser um programa muito bom para a gente tirar dúvidas sobre o que está acontecendo e tudo sobre o coronavírus. Doutora Soraya, bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Padre Oscar. Bom dia, ouvintes da Gospel Mira. Bom dia, Espírito Santo, saúde dos enfermos. Quero nesta manhã pedir a saúde física. Protegei o meu corpo contra todos os perigos e contra todos os males que possam torná-lo frágil. Dai-me coragem para afastar-me de tudo o que possa prejudicar a minha saúde. Quero pedir por todos os que estão nos hospitais, concedei-lhes paciência e a recuperação. Vinde, Espírito de saúde. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e é nisso que nós temos que acreditar. Então, são orações que se coadunam e que se oferecem a nós nos momentos graves de doenças, de enfermidades, de diminuição da fé, de culpa a Deus, culpando Deus por tudo o que está acontecendo neste mundo. Mas a verdade, a culpa não é de Deus. A verdade é a própria culpa dos homens, que por ambições, por não fechar fronteiras, por não passarem dias com menos quantidade de alimentos, de insumos, de medicamentos, essas pessoas não fecharam as fronteiras, deixaram abertas para que todo e qualquer turista entrasse lá. E este é o grande problema que eu quero que vocês pensem e me perguntem. Vamos tirar todas as dúvidas possíveis agora para que a gente possa se proteger e evitar de chegarmos a situações como a Itália chegou. A Alemanha, a França, todos estão chegando a essa situação. Eu tenho a minha filha, meu genro e meu netinho sem poder sair e sem poder entrar na Alemanha. Eu fico triste numa situação dessa? Fico, mas fechadas as fronteiras, não vai entrar ninguém contaminado para levar mais vírus para as pessoas. E se nós não cuidarmos, querendo o presidente Bolsonaro ou não, nós vamos ter que fechar as fronteiras. Não é simplesmente uma histeria, como foi dito, infelizmente, por ele. Creio até que ele se arrependeu e está promovendo, através de verbas, melhores situações para nós. Não é uma situação de histeria. Vamos prestar atenção quem era o coronavírus. O coronavírus, ele não é um vírus de gripe. Ele é um vírus que afeta a região respiratória. Se a pessoa estiver com baixa imunidade, por vários motivos, como por exemplo, álcool, fumo, drogas, alimentação insuficiente, noites sem dormir, estes vírus vão ter a capacidade de nos contaminar com muito mais facilidade. E nós não queremos ver. É lógico que não será a mesma virulência, a mesma capacidade maligna, vamos dizer assim, do H1N1.
é um vírus de menos letalidade, mas nós temos que tomar cuidado, porque existem grupos são grupos mais vulneráveis. Antes se achava que eram somente os idosos, mas agora se vê que todos nós temos a capacidade de desenvolver a doença. A Sara, doutora Soraya de Baldim, ela está perguntando sobre o tema. Ela está perguntando: se eu estiver perto de alguém com o coronavírus sem ter contato com essa pessoa, eu pego a doença? É pelo ar? E ela pergunta: e pelo ar também é transmitido? O coronavírus, ele tem uma característica. Gente, prestem bastante atenção e que chovam de perguntas. Mas vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Eu tenho estudado esse período e quero fazer entrevistas para vocês. O coronavírus, ele é transmitido pelas secreções da orofaringe, da nossa boca e da nossa faringe. É através dos perdigotos, dessas pequenas gotículas de saliva, que podem ir direto para o seu corpo. Se este doente estiver a mais de 2 metros, a mais de 1 metro de você, ele pode espirrar, essas gotículas entrarem diretamente no seu aparelho respiratório ou atingirem substâncias e produtos que vocês vão pegar. Ontem eu bati palma para uma senhora, eu estava fazendo o supermercado da minha casa e uma senhora espirrou. Ela estava fazendo compras quando o ajudante, a pessoa que empacota os produtos, deu um espirro enorme. Isso não pode não, gente. Isso não pode porque eu não sei se ele está com corona, mas ele está com alguma virose respiratória. E ela na mesma hora parou com as compras, agradeceu e foi embora. Então são estes sinais de protestos. Eu não quero vírus, vou lutar contra eles. É que fazem com que a gente postergue a chegada de um vírus, só que ele virá menos letal, porque nós vamos fortalecer a nossa imunidade. A Lilian, que é de Vespasiano, ela está desejando bom dia para a senhora. Ei, Lilian! Ela está perguntando, doutora Soraya, gostaria de saber se quem tiver o coronavírus uma vez, poderá ter pela segunda vez. Ela pergunta qual o risco disso e qual medicamento a pessoa deve tomar no caso de sentir os primeiros sintomas. Bom, isso é importantíssimo falar para vocês. Gripe, todos nós temos. A Sheila, que é minha secretária, está gripada. A Solange está gripada. Mas não são características do coronavírus, e sim dos vírus que já existem no período, nesta época. Se uma delas apresentar dificuldade na respiração, elas serão encaminhadas imediatamente aos postos de saúde e às UPAs. Não adianta colocar o oxigênio no nariz. Essas pessoas serão entubadas para que o oxigênio chegue direto aos pulmões e não se desenvolva a fibrose. Fibrose é uma cicatrização após um trauma, após um corte, após uma infecção. Então, gente, se você estiver gripado, e isso pode ser um adenovírus, pode ser uma influenza e não o coronavírus, porque é um período que a gripe vai surgir também. O que vai marcar a diferença é a falta de ar. O coronavírus não é um vírus para gripe. Ele é um corona projetado mesmo
com características de requinte para o aparelho respiratório e para desenvolver pneumonia e fibrose pulmonar. Então, essas pessoas serão entubadas. Portanto, só procurem os serviços de urgência quem estiver apresentando falta de ar. Por menor que seja, vão correndo, porque está sendo delimitado para nós. Pensa bem, são 20 estados, 540 leitos somente. E esses 40 leitos serão direcionados para cada região de acordo com as necessidades de cada uma delas. O Sudeste, ele está um pouco melhor, tá? Minas Gerais, que bacana! Minas Gerais está dando um show. Por quê? Nós estamos nos protegendo. A gente está atendendo num ambiente mais isolado. Graças a Deus eu atendo na minha casa. Limpo tudo, álcool gel em cima das mesas, máscaras se forem necessárias. A gente está encontrando dificuldades, tá? Mas a gente mantém uma distância de 1 metro. E eu vou te falar, sabe, Adilson, o que mais está doendo para mim é receber os meus pacientes sem poder dar abraço caloroso e desejar toda a proteção do mundo. Mas eu tenho feito isso como sacrifício para Deus, porque é difícil para mim. Para mim não é difícil parar de comer carne, não. Para mim não é difícil ficar em jejum. Qualquer sacrifício alimentar não tem problema. Sacrifício de balada, muito menos, porque não vou. Então eu tenho que procurar coisas que são difíceis para mim, para que isso seja feito em prol da saúde dos meus pacientes. Eu quero viver, mas eu desejo e peço muito mais a Deus a vida dos meus pacientes. Porque eu tenho a esclerose múltipla, que baixa a minha imunidade. Eu não tenho saúde para enfrentar o coronavírus, não. Mas estou me protegendo para enfrentá-lo de cabeça erguida. E nós vamos conseguir fazer isso. Mas cada um terá que fazer a sua parte. Não esperem somente do governo. O isolamento não é para evitar contatos com pessoas, mas evitar contatos com pessoas doentes e passarmos para as nossas famílias. Senão nós caminharemos para ficar igualmente à Itália, com tanto número de óbitos. Mari e a família lá de Betim, doutora Soraya, está desejando um bom dia. Família, bom dia. Ela está perguntando, ela pergunta se o coronavírus, né, o Covid-19, se ele pode deixar sequelas como a chikungunya e como a dengue. Não. O coronavírus, ele dará consequências pulmonares na pessoa. E também a gente não sabe a evolução, porque o tempo é curto para a gente acompanhar essas pessoas em nível futuro. Eu não sei como estariam também o nariz dessas pessoas, os seios paranasais, né, por um desenvolvimento de sinusites. Eu não sei quais seriam essas consequências em cérebro, no aparelho digestivo, locomotor. Então, nós precisamos esperar um pouco mais para termos respostas concretas do que isso vai acontecer. Porque ele é o novo Covid-19, ele não é um vírus há muito tempo, tá? Ele já existia, só que tiveram condições favoráveis agora para ele se proliferar. E os vírus, eles modificam de épocas em épocas. Por
que a necessidade do álcool gel? Se você estiver num shopping e uma pessoa espirrar em você e você vê as gotículas ali, porque o coronavírus se transmite por gotículas. Outros vírus se proliferam através do ar que a gente respira. Mas o coronavírus, se você pega naquela alça para você subir uma escada rolante, chega lá, você enxerga um monte de sanduíches gostosos e pega no sanduíche, sem se proteger. Então, o que acontece? Você levará o coronavírus das suas mãos para o sanduíche. Por isso a questão da higiene é muito importante, né? Muito! Coloquem uma garrafinha, uma bisnaguinha de álcool gel. Ele não vai substituir a água morna ou quente e o sabonete. Mas ele vai ajudar num local que você não tenha nada para lavar sua mão. Então, essa é a importância. Álcool vírus não vai matar o vírus, mas em situações graves, o que acontece quando você está com a mão cheia de vírus? Você lava com o sabonete, ele desengordura a sua mão e elimina, através desta água e sabonete, ele vai eliminar. É importante que a gente use o sabonete líquido, porque você não tem que tocar no sabonete. E depois que acabar de usar, fazer uma limpeza com o álcool. Ah, doutora Soraya, você é muito exigente. Eu sou um problema sério. As pessoas que trabalham aqui na minha casa fazem as coisas corretas. Porque, gente, aqui é o meu local de viver e o meu local de trabalhar. Porque eu tenho esclerose múltipla, uma imunidade que fica gargalhando de mim a todo momento e falando: Soraya, eu não sei como você sobrevive. São os cuidados e a presença de Deus e de Nossa Senhora. Então nós vamos lutar, Adilson, todos. Por favor, se você puder, tá? Não é promoção da minha parte, não preciso, mas para que as pessoas possam escutar essa entrevista mais vezes ao dia, para que fique, sem atrapalhar programa de ninguém, mas para que fique claro que nós precisamos impedir a entrada deles. Se a Itália estivesse fazendo o que nós estamos fazendo agora, poucas pessoas teriam morrido. Ou pelo menos, bem menos da metade das que morreram. É um país de pessoas idosas. Os idosos têm a imunidade mais comprometida. Eu ainda não sou idosa, viu, Adilson? Não fica rindo, não. Eu sei, doutora Soraya. A senhora está mais jovem do que eu, doutora Soraya. Eu tenho 60 anos, mas eu vou te falar. Deus incrivelmente me encheu de graça, glória e saúde. Então, tem dias que eu falo para vocês, não dou conta de atender porque não levanto da cama pelos sintomas da esclerose. Mas o corona não vai chegar até mim de jeito nenhum. Aqui a Lidiane, que é de Caeté, da cidade de Caeté, Lidiane, está fazendo uma pergunta, doutora Soraya, falando que recebeu ontem um áudio falando que o ibuprofeno, ele piora o quadro de quem está com o coronavírus. Isso procede? Não. Tem muito médico falando bobagem. Que me desculpem os colegas, mas tem muito médico que ainda não sabe e fala. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o único analgésico disponível é o ibuprofeno. Que ele resolve muito? Não, ele ajuda bastante na dor no corpo,
nos processos analgésicos que a gente precisa. A dor de garganta ela é muito presente no coronavírus e principalmente a falta de ar. Sentiu falta de ar, corre para o serviço de urgência. Eu me preocupo com os poucos leitos que serão distribuídos por este país inteiro. Então, o que nós temos que evitar? Raciocinem comigo. Chegar a esta situação. Vocês acham que eu vou colocar na minha casa pessoas que eu acho que estão com coronavírus? Não. Elas vão ser humanamente atendidas, elas vão receber a medicação que elas precisam para o tratamento psiquiátrico, só que nós vamos ter o cuidado necessário. E a partir do dia 31 de março, já passou uma parte grande. Eu vou voltar a atender normalmente, mas até lá eu não vou deixar de atendê-los. Tenham força, acreditem na sua médica e eu vou fazer o possível para informá-los através de folhetos, de vídeos, de tudo o que eu puder, tá? Vocês não estão abandonados, Deus está com a gente, o Espírito Santo que chega e sopra. Vai embora, coronavírus, não atende a Soraya não, que eu preciso muito dela, até ela ficar velhinha. Então, porque eu me dedico mesmo, sem propagandas, eu dedico por honra e glória do Senhor Jesus. É oração, cuidado, disposição para ajudar os outros, mas se protejam. Peço a todos os ouvintes da Gospel Mira, eu estou com vocês. Sempre. Eu escuto o Padre Oscar direto, uma homilia sagrada, para que a gente possa colocar dentro dos nossos corações e das nossas mentes e procurarmos seguir. Não adianta. Presta atenção, gente. A ciência pequena, essa baratinha que a gente compra esses livrinhos assim, elas não nos aproximam de Deus, não. Elas ficam querendo buscar para elas toda a vitória. Mas as ciências que são maiores, elas nos aproximam de Deus e faz com que a gente perceba que de um jeito ou de outro, ele entra perfeito. Esta é a minha fé. Esta é a fé que eu consigo sobreviver e enxergar desde 29 de março de 1912. Nós temos que comemorar isso, Adilson. Através do nosso programa, agradecer a Deus, agradecer e pedir pela saúde de Padre Oscar. Então, ele é o nosso pastor e a gente precisa fazer orações por ele.